Prometido, como eu falei para vocês, nosso capítulo de ciências, essa unidade 7, é uma das mais extensas que nós temos em todo o livro de ciências. Por isso eu reforço mais uma vez com vocês, não deixem para estudar na semana da prova. Vão lendo, relendo o capítulo, tudo que nós vimos até agora. Nós já falamos sobre células. Aí nós falamos sobre várias coisas sobre células. Tipos de células, como são as células, os animais que possuem células, os que têm muitas células, os que têm poucas células. Falamos sobre muitas coisas. As partes das células, né? Outra coisa que nós falamos sobre os sistemas do nosso corpo, né? Anotei no quadro todos os sistemas. Sistema digestório, sistema respiratório. Nós já estudamos alguns deles. Já estudamos o sistema digestório, sistema urinário, o sistema respiratório, né, e o sistema cardiovascular. Então vocês podem perceber que já são muitos assuntos a serem lidos, né? Ponto importante entre todos eles, sempre tem a perguntinha para cada um. O que é o sistema digestório? O que é o sistema respiratório? O que é o sistema cardiovascular? O que é o sistema urinário? E agora, no sistema nervoso, não poderia faltar a mesma pergunta, né? Vamos lá. O que é o sistema nervoso? O sistema nervoso é responsável por garantir o bom funcionamento dos órgãos do corpo humano. Se cair na prova essa pergunta, o que é o sistema nervoso, essa será a sua resposta, né? Não precisa ser com as mesmas palavras que estão no livro, mas que você garanta que tenha essa mesma ideia do que significa sistema nervoso. Você pode estar dizendo, né, que o sistema nervoso ele garante que todo o corpo funcione de maneira adequada. Ponto final, ok? Então, o nosso sistema nervoso ele é composto por 3 grandes partes. Nós temos o encéfalo, medula espinhal e os nervos. Se eu perguntar para vocês como é composto o sistema nervoso, você vai dizer justamente isso. O sistema nervoso ele é composto por encéfalo, medula espinhal e nervos, ok? Todas essas 3 partes, elas são todas feitas com um tipo de célula específica. A célula específica que temos aqui são os neurônios. A pessoa pergunta, professor, o que são neurônios? Neurônios são as células do sistema nervoso, ok? Aqui nós temos até um exemplo de neurônios, ó. Isso daqui é uma célula de neurônio. Isso aqui são as ligações termonervosas que nós temos, que vão levar para outro neurônio. Vocês lembram que eu expliquei para vocês em sala de aula sobre isso? O que é que eu falei sobre isso? Eu disse que existem risco para pessoas que consomem drogas lícitas e drogas ilícitas, né? Que o consumo contínuo dessas drogas fazem com que ocorra a quebra desses pequenos tracinhos aqui que estão ligando os neurônios. É por isso que quando a pessoa esquece de algo, ou não lembra mais do que ela fez em um certo período, ou esquece de algum conhecimento que ela adquiriu no passado, é porque está acontecendo a quebra dessas ligações entre uma célula nervosa e outra, né? Então é muito importante que nós não venhamos a consumir esse tipo de drogas, né? Lícitas e ilícitas, por vários problemas, lógico, né? Mas um deles, problemas de saúde, né? Nós temos que ter uma vida saudável. Continuando. Dentro desses 3, nós vamos estudar de maneira especial o encéfalo. Gente, o encéfalo, em outras palavras, nós estamos dizendo que é o cérebro em geral. Não digo que é o cérebro, porque o encéfalo não é composto só de cérebro. O cérebro só é uma parte do encéfalo, né? Vamos descer aqui a imagem da figura para vocês perceberem, ó. Tá aqui, ó. O que é o encéfalo? O encéfalo é o conjunto nome que se dá formado pelo cérebro, cerebelo e o tronco encefálico, ok? O cérebro aqui, ó. Essa parte aqui toda aqui é o cérebro, ó, que eu vou passar esses tracinhos, ó.
Tudo isso aqui é o cérebro. O nosso cérebro, ele é dividido em hemisférios. Esquerdo e direito. Cada uma é responsável por alguma coisa no nosso corpo. Exemplo, o nosso hemisfério esquerdo, em algumas partes, em algumas de suas partes, ele normalmente é responsável pela movimentação da mão esquerda. Já o hemisfério direito, ele é responsável pela movimentação da mão direita. É por isso que, em muitas culturas pelo mundo, se ensina a criança a tocar piano. Professor, o que tem a ver piano com o hemisfério esquerdo e direito? Diria uma aluna minha, né? E eu simplesmente falo, simples, porque quando você desenvolve o lado esquerdo do seu cérebro e o direito do seu cérebro, você se torna uma pessoa mais inteligente. Então o piano ele faz justamente isso, porque para você tocar piano, você precisa usar as duas mãos. Logo, aprender a usar os dois lados do seu cérebro. Ok? Cerebelo é a parte do corpo, do encéfalo, onde nós temos aqui algumas enzimas, algumas glândulas, alguns hormônios, né, que fazem que o nosso corpo que seja ativado pelo cérebro as informações para que o cerebelo possa usar ele de maneira adequada em todo o corpo. E o tronco encefálico, essa parte aqui, ó, que fica atrás do nosso pescoço, é aquela parte que é protegida por um músculo. Se você colocar a mão atrás do seu pescoço e apertar, você vai sentir que tem um músculozinho grosso lá protegendo, porque bem no meio dele tem esse nervo aqui bem grosso. Esse nervo aqui todo aqui faz parte do sistema nervoso. Ele vai descer justamente na coluna vertebral, né? Então esse tronco encefálico ele vai mandar, é como se fosse um cabeamento de fios, vários fios que vão levar toda a informação para o corpo. É por isso que quando uma pessoa ela sofre um acidente e essa parte aqui ela chega a se romper, a pessoa, dependendo do tipo de rompimento, a pessoa pode perder o movimento de um braço, o movimento da perna, o movimento de um dedinho midinho, o movimento do olho. Ela pode até mesmo ficar paraplégica. Por isso que é muito importante nós termos cuidado com essa parte do nosso corpo. Qualquer acidente que nos acontecermos, até mesmo um acidente caseiro, né? Porque não é uma parte sensível, mas dependendo de como cair, pode ocasionar alguma lesão no nosso corpo de maneira completa. Ok? Continuando. Medula espinhal. Aqui nós estamos falando da continuação de onde sai o tronco encefálico. E aqui vocês podem ver do lado uma imagem de um homem que sofreu um acidente na medula espinhal. Quando eles falam em medula espinhal, do local que ele levou o acidente, é porque o local onde ele sofreu o acidente na medula espinhal era justamente uma parte dos fios que ligavam o movimento das pernas. Então, como ele quebrou aquela ligação, como ele quebrou esse fio, então não existe mais o que? Uma comunicação entre o cérebro e o corpo, o cérebro e suas pernas. Então, o que nós estamos vendo aqui é a tecnologia, como ela evoluiu bastante, ela está ajudando uma tecnologia aqui, uma coluna vertebral cibernética, né? Está mandando os comandos do cérebro para uma máquina e a máquina está enviando para movimentar o acoplamento que está nas suas pernas, fazendo com que ele se mexa, né? Parecendo mais como se fosse um robô, né? Só que somente para as pernas, né? Então nós temos que ter muito cuidado com essa questão da lesão na nossa medula espinhal. E por isso nós temos aqui o nosso ato reflexo. O que é um ato reflexo? Um ato reflexo, gente, você não está dizendo para o seu corpo assim, tire a mão daí. Não, é o oposto. O seu corpo é que ele diz para você, tira a mão daí. Ok? O que acontece? Se você tem um objeto que é quente, vamos dizer uma coisa que muitas vezes ainda acontece comigo. Eu vou tirar a tampa da panela. Sério, vou tirar a tampa da panela, aquela panela que tá fervendo água, né? Quando eu levanto aqui a tampa um pouquinho, aquele vapor sobe, né? Sai da tampa. E aquele vapor ele pega no meu punho da minha mão. Ao sentir aquele calor forte, automaticamente eu largo a tampa,
né? Tá baixinha ainda, ela não derruba, ela volta pro lugar. Eu derrubo a tampa, mas eu não tomei essa decisão de largar a tampa. O meu próprio corpo enviou a informação de dor e um movimento involuntário fez com que eu soltasse a tampa. Entendeu? Porque ele sente que aquilo ali ia causar uma lesão para você. Independente de você querer largar ou não, ele vai fazer você largar. Mas lógico, né? Existem casos e casos. Existem pessoas que têm uma religião chamada de budismo, aquelas pessoas que moram em regiões mais frias, tentam procurar o controle sobre esses atos reflexivos. Ou seja, suportarem dores extremas. Como existem, não sei se vocês já viram alguns filmes ou alguns comentários de jornais, de revistas, que tem aqueles indianos que caminham por brasas de fogo, né? Aquelas brasas de fogo, tudo pegando fogo, e eles caminham por cima. Ou seja, mostrando um autocontrole do seu ato reflexo, né? Só que esse controle não é um controle, na verdade. Você está suportando a dor do ato reflexo e com o tempo você está destruindo as suas células nervosas que evitam que você sinta aquele tipo de dor e lhe proteja contra um acidente. Ok? E é isso aí, pessoal. Na próxima aula nós vamos fazer as atividades da página 160, 161, 162 e iniciar nosso próximo tema, que vai ser o sistema genital masculino, feminino, sistema reprodutor, e falar sobre as fases da nossa vida, que é criança, adolescência, idade adulta e velhice. E assim na próxima aula nós encerramos o nosso capítulo e começamos a nossa revisão de conteúdo, ok? Esse pessoal, bye bye, até segunda-feira, não faltem, porque essa semana que nós vamos iniciar vai ser uma semana só de revisão de conteúdos. Não estou falando que vou fazer revisões para a prova, vou revisar o conteúdo com vocês. Vou revisar matemática, português, ciências, história, geografia, vou revisar tudo porque estamos já chegando próximo do fim do mês e, consecutivamente, chegamos próximos das nossas provas parciais do quarto bimestre, ok? Bye, bye!